Boa tarde. Então, vou continuar aqui um pouquinho sobre o livro A Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade, né? Pelo médium Divaldo Pereira Franco. E vou continuar lendo aqui, vou ver se eu acho alguns tópicos interessantes para a gente clarear, né? Facilitar aí o entendimento dessa busca espiritual, que é a única solução para o ser humano sair da matriz de controle, sair do seu ego, sair dessa roda de reencarnações, de repetições, de provas e expiações, de dor e sofrimento. A única forma do ser humano se libertar é ele se individuando. É o que a Joana de Ângeles fala aqui. É a individuação. Então ela como uma iniciada, infiltrada no espiritismo, ela buscou para, vamos dizer assim, um conhecimento que tivesse, vamos dizer assim, mais proporcional, condizente com o meio espírita, ou seja, o espiritismo, ele é muito bom. O espiritismo é uma coisa muito, é uma egrégora muito forte, muito boa, que esclarece muitos que não sabem sobre nada de nada de nada. Então o espiritismo esclarece, mostra o lado espiritual, não deixa as pessoas ficar presas ao materialismo, mostra que o materialismo é um obstáculo, causa dor e sofrimento. Então é um passo muito grande para quem está na doutrina espírita, estudando os evangelhos de Jesus Cristo, estudando o livro dos médiuns, conhecendo como funciona o sistema mediúnico. Existem mais muito tipo de mediunidade diferente, mas muitos, não são duas, três, quatro, não, é muitas. Entendeu? Então, não vou descrever aqui, senão não vai dar nesse vídeo. Então, tem livros, além dos livros básicos do Pentateuco Espírita, você tem os livros da Joana de Ângeles, do Divaldo, você tem muitos outros autores, tem Robson Pinheiro, tem um médico aí que eu gosto muito de ler um livro desse médico, eu esqueci o nome aqui, devia ter anotado. Esse é o meu mal, às vezes não anoto as coisas, eu gosto de deixar as coisas vir por intuição, mas são muitos espíritos, tem muitos autores, se vocês for pesquisar na internet, vão achar. Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá, porque tá difícil. Em face da grandiosidade e infinitude do conhecimento, uma existência corporal é insuficiente em tempo e em oportunidade para abarcar-se as leis e informações que dizem respeito à grandeza da vida, sendo indispensável o mergulho na esfera carnal. Sem estar encarnado, não tem evolução. A pessoa precisa estar encarnada para evoluir. É aqui que é a escola. É aqui que é o campo onde você vai aprender e abstrair, atrair essas informações, levar contigo para ajudar outros, servir a outros. Aqui que é a escola. A grandeza da vida sendo indispensável o mergulho na esfera carnal inúmeras vezes, de modo que desenvolvam seus germes em latência no cerne do self, depositário dos sublimes recursos de que se faz herdeiro. Então, nosso self, você é o self. O self não é algo externo e separado, não. Você é o self. Depositado, tá. Essa intuição, no entanto, é resultado da conquista superconsciente, prestem bem atenção nisso, antenado com as fontes geradoras da vida, após a superação da sombra, que é um dos empecilhos que nós trazemos de vidas passadas, que é a inveja, que é a luxúria, que é os erros, que é as vaidades, que é os orgulhos, é tudo isso que você carrega, a sombra, e dos outros arquétipos, que são arquétipos que trabalham pela preservação dos conflitos. Esses outros arquétipos que trabalham pela preservação dos conflitos, o Jung fala muito dos complexos. Complexos são uma espécie de eus personais ou constelações
energética, de energias, de sentimentos e pensamentos, formas, de arquétipos que vivem dentro de você, que foram criados. Esse nome, o meu instrutor ele denominou de almas viventes. Então, cada um tem um nome. Almas viventes é aqueles núcleos arquetípicos que ficam dentro de você, no seu inconsciente, que vem à tona, te influenciando, te intuindo. Posso usar a palavra, nem a palavra intuição, mas te, te inspirando, te intuindo, não sei, fazendo que você caia no erro ou que alimente eles novamente, entendeu? É como se fosse formas, bichos, seres dentro de você que querem se alimentar por energias que você os manteve em vidas anteriores. Por exemplo, vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. É o vício do álcool, mais comum. Hoje todo mundo bebe. Então, a pessoa que foi alcoólatra, mesmo depois que ela desencarnou, ela passando pelo umbral, que foi sofrendo, passando por purgações, purificada, aquela sementinha ali, ela não acaba não. A pessoa, o espírito pede, aquela mônada pede de novo para voltar, para encarnar, entendeu? Para poder ter uma vida consciente e desenvolver o que os Rosa Cruz falam de os poderes da alma, porque os poderes da alma eles só são conquistados quando está aqui encarnado. Não existe iniciação em desencarnado não, tá? Então, essas sementes que nós trazemos do passado, que eles chamam de arquétipos aqui, que são esses complexos que estou falando aqui. Então, esses complexos, eles podem ser trabalhados pela sua consciência, no seu dia a dia, pela retidão, pelo reto sentir, reto pensar, reto agir, fazendo com que mova novas energias positivas sejam instaladas, edificando o caráter, aumentando a sua consciência moral, fazendo que você mantenha uma linha de conduta certeira dentro da vida ordinária, porque o livre-arbítrio está sempre na sua frente, te mostrando as suas escolhas. Então, muitas das vezes, quando o impulso desse toma a frente, o seu ego, né, vamos dizer assim, o seu ego toma a frente, então seu ego muitas vezes ele é influenciado por alguns arquétipos, né, igual ele fala aqui. E se esse arquétipo for do mal, você vai cair com certeza novamente. Muitos caem, vocês veem aí, olha o mundo como é que está até hoje. A mudança é uma coisa muito séria. O caminho, que a gente fala fio da navalha, o espiritismo, que fala muito da conduta moral, elevação moral, é uma coisa muito séria. É uma coisa onde você tem que enfrentar, não são os demônios aqui fora, não. É os demônios que tem dentro de você. Então, os que tem dentro de nós é que tem que ser purificado, tem que ser trabalhado, tem que ser restaurado, reforma íntima, o nome que você quiser dar. E isso é uma coisa que você vai conquistando nessa busca, nessa jornada espiritual, na medida que você vai se purificando, que sem purificação dos desejos, sem purificação, fazendo com que a mente, o intelecto também se fortifiquem para dominar os seus instintos, dominar os seus desejos. Então tudo isso é necessário que você entenda agora. Então mesmo que você seja um iniciante e está vendo isso como uma novidade, que creiam nisso, busquem isso e tenham consciência que esse self, que é você tem um aliado muito grande que é a divindade dentro de você, você tem a energia, a semente crística, que é o átomo regente aqui no coração. Então a intuição dele, é ele que nós devemos auscultar, é a ele que nós devemos seguir a orientação e não o pensamento invertido. Não a orientação invertida, ok? Vou continuar aqui. Então, retomando aqui, essa frase aqui, eu vou até repetir ela, que ela é muito importante. Essa intuição, no entanto, é resultado da conquista do superconsciente. É o seu self, é o seu eu superior. Antenado, quer dizer, ligado, né? Antenado, ligado, com fontes geradoras da vida. Quem que é a fonte geradora da vida? É o nosso self, é o nosso eu real, é a nossa mônada
é a fonte divina, entendeu? A fonte geradora da vida, após a superação da sombra, que eu estou falando, que eu já acabei de explicar aí, e de outros arquétipos que trabalham pela preservação dos conflitos. Então, quem não consegue transformar seus conflitos, vai cair em depressão, vai cair em dificuldade, vai cair em ansiedade, vai ficar... Enfim, nem sei. Então, vamos lá. Da lógica apenas advinda do intelecto. Libertar-se do inconsciente coletivo, que é outro problema também, que acaba que influencia a gente, e integrados no eixo ego-self. Então, o eixo ego-self é como se diz, você tem o seu self, que é toda a sua parte, vamos dizer, coletiva, individual, e o eixo que sobressai, o ego sai de dentro dele, vai formando um eixo, entendeu? E o ego fica do ladinho de fora. A integração é justamente o ego voltar a se ficar concêntrico novamente com o seu self. Então isso é que é individuação, isso que é o trabalho espiritual. Então a função da psicologia analítica é atender às necessidades profundas do ser humano, procurando despertá-las para a sua realidade transcendental, trabalhando-se os valores nobres e adormecidos. Nossa, está muito claro, muito... mediante os quais consegue identificar-se realmente com a vida, libertando-se de toda e qualquer manifestação de sofrimento, sob qualquer disfarce, sobre qual disfarce se apresente, Então é só as máscaras, ficar atento a isso aí, orar e vigiar. A busca da saúde é essencial ao ser humano. Em razão do anseio pelo bem-estar, que ele amplia os horizontes do entendimento em torno dos objetivos que lhe dizem respeito e das possibilidades de tornar a existência terrestre apetecida e rica de bênçãos. Isso aí é o amor, sabe? É o amor, é a caridade, é servir o próximo, é fazer o bem, é o trabalho altruísta, é o serviço desinteressado, é tudo isso. Tudo isso. Nesse sentido, o equilíbrio mente-corpo e emoção, mente, corpo e emoção, pensar, sentir e agir, é essencial, favorecendo-o com a harmonia defluente das aquisições diárias sobre os conflitos e diluição deles mediante a quiescência dos sentimentos em perfeita identificação com o self. Ou seja, você vai meditar, vai ficar em silêncio, você acreditando em tudo isso. Então, você sabe que você tem uma divindade dentro de você, que você tem um eu real, que é o seu self, é o seu si mesmo, é a verdade que você busca, o self, o si mesmo, ele é a verdade. Quando você receber a intuição dele, você vai cair, você vai entrar em perfeita identificação e vai ter essa aquiescência, essa diluição, que ele fala aqui, de tudo quanto é coisa negativa que você está trazendo de vidas passadas. Então a verdade a que nos referimos não tem conotação religiosa ancestral, nada do passado, mística ou castradora, cheia de coisas, que impede a vivência das funções orgânicas da vida humana, sob justificações sofistas e propostas masoquistas. Então não é nada disso, gente. Então, olha, dá vontade, toda sinceridade, dá vontade de fazer um comentário desse livro todo, mas ele é muito grosso aqui. É muito grosso, ó. Esse livro aqui, ó, é muito bom, tá? Eu aconselho. Não estou fazendo propaganda, porque aqui não é minha missão. A minha missão é trazer, facilitar para todo mundo entender e encontrar um ponto de apoio, encontrar consigo mesmo, encontrar com a verdade dentro de você mesmo. Mas você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa estar atento para quando vir um sentimento negativo dentro de você, vir um arquétipo daqueles que foi criado no passado, tentando te lubridiar, você não cair na armadilha dele para não cometer erros e ficar arrependido depois. Muita luz, muita paz. Namastê a todos, até a próxima.